Fala, galerinha. Então, vamos para a segunda parte de fungo agora, falou? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver classificação, filogenia, classificação e reprodução. Fechou? Aí, importância, tá? Cai muito no Enem, tá bom, galera? Então, vamos lá. Segunda parte de fungo. Vamos lá. Tirar minha carinha. Aí você está vendo aí, né? O fungo 2. Então, tá bom. Vamos entender primeiro a filogenia, quer dizer, de onde vieram os fungos, como é que os fungos evoluíram, tudo bem? Bom, tudo começa, galera, com um fungo com um protozoário flagelado, que tem flagelo, né? Que ele vai gradativamente sofrendo algumas modificações. A gente acredita que foi assim. E as modificações, mais ou menos na ordem, foram as seguintes. Bom, primeiro, desenvolvimento de uma parede celular de quitina. Depois, absorção de nutrientes do meio. Depois, a organização corporal por hifas. E depois, a reprodução por esporos. Se você juntar, então, essas características todas, é isso que caracteriza os indivíduos do reino fungi, tá? Todos os fungos têm todas essas características que eu falei aqui para vocês. Uma parede celular de quitina, absorção de nutrientes do meio, são heterócitos, portanto, a organização corporal em hifas, quando são pluricelulares, né? E a reprodução por esporos. E o mais antigo dos fungos, né? Foram aqueles que nós chamamos hoje de mastigomicetos. Falou? Que vocês estão vendo que são fungos flagelados, ó. Eles têm flagelo, falou? Só que aí eles perderam esse flagelo. E aí, a hora que eles perderam esse flagelo, eles deram origem a um outro grupo de fungos chamados zigomicetos. E os esporos dos zigomicetos a gente chama de zigósporos. Reparem que os zigomicetos, que são os bolores, eles não têm copo de frutificação. Ele tem essa estrutura reprodutiva diferente aqui, ó, tá bom? Não tem os cogumelos, tá bom? Agora, mais para frente, vai aparecer, o corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, esse cogumelo, tem duas formas. Eu tenho a forma dos ascomicetos, com um guarda-chuvinha virado para cima, como se fosse uma pequena bacia, uma cuia, tá? E os basidiomicetos, que é um guarda-chuvinha, tá bom? Que é basicamente a mesma estrutura, só que esse aqui é o guarda-chuva virado para cima, que o guarda-chuva virado para baixo. Falou? Bom, a diferença entre esses dois é que ambos têm corpo de frutificação, só que esse corpo de frutificação aqui a gente chama de ascocarpo, e esse corpo de frutificação aqui a gente chama de basidiocarpo, tá bom? Então, os basidiomicetos têm basidiocarpo e se reproduzem por um esporo chamado basidiosporo. Os ascomicetos possuem ascocarpo e se reproduzem por esporos classificados como ascoporo. Falou, galera? Então, essas são a classe e a evolução dos fungos. Só que nós vamos falar de classe de fungo já já e vocês vão ver que nós temos 5 classes e não 4. Né? Existe uma quinta classe que a gente não consegue encaixar aqui nessa nossa classificação. Falou? Nem eu, nem ninguém consegue. Bom, as 5 classes são os mastigomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os deuteromicetos. Perdão. Quem são os mastigomicetos? Os mastigomicetos, galera, são aqueles fungos unicelulares flagelados, né? O exemplo que eu tenho desses fungos unicelulares flagelados, os mais antigos fungos que nós temos notícia, por exemplo, o fungo que dá essa podridão da batata, né? Essas manchas escuras no interior da batata. Falou? A doença da batata é provocada por um fungo chamado ou classificado como mastigomicetos. A segunda classe é a classe dos bolores, né? Vocês estão vendo, cada fitinha dessa, ó, né, é uma hifa, tá? Se você está com dificuldade de entender hifa, esse algodãozinho aqui, né, cada fitinha desse algodãozinho aqui é uma hifa, é um conjunto de células. Bom, os zigomicetos, né, bastante conhecidos,
hifas cenocíticas, eu falei para vocês, as hifas não são septadas. Alguns são responsáveis por doenças, né, em plantas e alguns ainda em alguns animais também. São os famosos bolores, né, encontrados em pães e frutas para todo lado. Então, vamos ver outra foto mais para frente. Esses são os zigomicetos. A terceira classe é a classe dos ascomicetos, aqueles que têm corpos de frutificação, mas que parecem uma baciazinha, uma cuia, né? Quando eles nascem, eles formam assim, ó, uma cuinha. Depois que eles acabam reganhando. Tá bom? Isso é um ascocarpo, falou? Só que dentro dos ascomicetos tem uma particularidade, galera. Nos ascomicetos eu tenho os unicelulares e eu tenho os pluricelulares. E tem uns que podem ser uni ou pluricelular, dependendo da temperatura do ambiente, tá bom? Então, sei lá, o corpo de frutificação chama ascocarpo, micro ou macroscópico. As hifas são septadas, né? Utilizadas para a produção de bebidas, como a cerveja, os vinhos. Por quê? As leveduras estão dentro dessa... Isso que você está vendo aqui é uma levedura, ó, tá? Elas estão dentro dessa classificação, falou? E elas dão responsáveis pela fermentação e a capacidade da produção desses alimentos, dessa bebida toda, alimento todo e por aí vai. Fabricação de pães, alguns tipos de massas, né? E encontramos dentro dessa classe o famoso penicilina, de onde nós tiramos o nosso primeiro antibiótico, e também, galera, os fungos venenosos. Por exemplo, né, desse caso aqui, da aflatoxina, muito encontrado, muito comum em grãos úmidos. Então, é uma coisa que a gente, por exemplo, meu avô sempre falava, meu pai me falava isso. Cara, milho e principalmente amendoim, se umedecer, você pode comer naquela hora que umedeceu, porque se você deixar úmido, ele vai criar esse fungo vai produzir essa toxina aqui, que pode ser mortal, falou? Dependendo da quantidade. Os basidiomicetos, né, que é a quarta classe, tem um aspecto interessante, que eles não têm, é o único que não tem nenhum exemplo unicelular. Todos os basidiomicetos são pluricelulares, tá bom? E aí a gente tem como exemplo, né, os cogumelos e a orelha de pau. São pluricelulares, as hifas são septadas, né, são divididas, as células normalmente são binucleadas, durante uma grande parte do ciclo elas possuem 2 núcleos, então elas são dicarióticas, igual nós aprendemos no slide da aula anterior, né? E alguns são comestíveis e outros podem produzir substâncias tóxicas ou até mesmo mortais. Mas a última classe, que são os deuteromicetos. Deutero quer dizer estranho. Então, miceto é fungo. Então, são os fungos estranhos. Por quê? Porque a gente não conseguiu classificar eles ainda. A gente não sabe direitinho como é que funciona o ciclo reprodutivo desse fungo. E eles são os principais responsáveis, galera, pela formação de micoses. Micoses não só superficiais, mas micoses internas, tipo pneumonia fúngica, né? Tipo meningite fúngica, falou? Então, estão lá. Ó. Fungos imperfeitos não apresentam claramente o seu mecanismo de reprodução, são responsáveis por diversas doenças no homem e outros animais. Exemplo, micose, sapinho, né? Sapinho que dá em criança, né? Recém-nascido, um bolorzinho que dá na boca deles. Bom, essas são as classes. Agora a gente tem que falar da importância. Então, alguns aspectos que eu levantei aqui. Importância ambiental. São responsáveis, são os principais decompositores, né? E a associação dos fungos com outros animais e outros vegetais, tipo associações ecológicas, por exemplo, das micorrizas, dos líquens, etc. e tal, tá bom? Aqui vocês viram o bolor que eu falei para vocês que iam ver mais para frente. Importância econômica. Praga na agricultura, né? Podem provocar grandes problemas de produção, né? E também de armazenamento, porque às vezes você perde muito do alimento armazenado pela contaminação, né, do fungo. A produção de remédios,
né, como antibióticos, ivermectin, bastante falado agora no período da Covid, a produção de bebidas, produção de pães, de queijo, de alimentação, né? Então, economicamente falando, os fungos são muito interessantes, galera. Eles geram grandes quantidades de riqueza. Falou? Nós temos também os fungos relacionados à saúde pública, né? Direto ou indiretamente relacionados à saúde pública. Então, eu tenho, por exemplo, os fungos responsáveis pela produção de drogas alucinógenas. O LSD é um derivado sintético do veneno do fungo. O chá de cogumelo é o derivado natural, né, desse narcótico. Micoses, que são doenças provocadas por fungo, né, e a produção de medicamentos também, né, como o antibiótico ivermectin, que eu já tinha falado para vocês. A parte da reprodução, galera, presta atenção, a reprodução deles é meio complicada, tá? Bom, do lado de cá, do teu lado esquerdo, nós temos a reprodução assexuada. O que acontece aqui? Bom, o que acontece é o seguinte, um esporo que caiu, o esporo é como se fosse uma sementinha, germina, a germinação forma um conjunto de hifas, estou falando da reprodução dos pluricelulares, esse conjunto de hifas, que são os micélios, vão produzir estruturas responsáveis pela produção de esporos que vão reiniciar o ciclo. Reparem que não houve nenhuma alteração genética em nenhum momento do ciclo, tá? É uma reprodução assexuada. Porém, outros fungos, ou mesmo esse fungo em questão, que nós estamos aí colocando como exemplo, podem também ter o ciclo sexuado, que é isso que nós estamos vendo aqui do teu lado direito, né? Esses micélios que produzem esses esporos, às vezes pode acontecer o seguinte, esses micélios, eles vão unir citoplasma de duas células, mas não vão unir o núcleo. Essa união do citoplasma de duas células vizinhas, a gente chama de plasmogamia, mas reparem que o núcleo continuou separado, ó, N mais N. Só que numa etapa diferente do ciclo, esses dois núcleos N se juntam e formam um núcleo, dois Ns. É um único momento diploide do ciclo. E é super rápido, porque assim que ele é forma que acontece isso, a meiose entra em ação e vai quebrar essa célula 2Ns em 4 células N que darão origem aos esporos. Falou? E o esporo cai e germina, dá origem a um micélio. Então, basicamente, todos os fungos que você conhece podem se encaixar em um ou nos dois ciclos de reprodução que vocês estão vendo aqui. A reprodução que é usada nos nossos vestibulares como referência de reprodução de fungo é o ciclo dos basidiomycetos. Existem pequenas e discretas modificações entre a reprodução dos vários grupos. Então, se adotou, né, os basidiomycetos como referência. Então, imagina aqui que eu tenho um cogumelo, né, que é um basidiocarpo, que vai produzir esporos. Ó, a célula que é dicariótica vai se unir, os núcleos, formar, ó, como é que chama o núcleo? A união dos núcleos? Cariogamia, né? Aí você está vendo, a cariogamia dá origem a um núcleo 2Ns, igual eu falei no slide passado. Esse núcleo 2Ns, assim que é formado, já sofre a meiose e vai dar origem a 4 células N. Cada uma dessas células N é um esporo que vai dar origem, quando germinar, a uma célula fúngica. Reparem que eu tenho uma célula fúngica N aqui e outra célula fúngica N lá. Cada uma dessas células fúngicas vieram da germinação de um esporo aqui. Aí essas hifas vão crescendo, né, todas sempre N, né, até agora, sempre monocariótica, até que em algum lugar do solo as duas hifas se encontram, né, e passam a ser dicarióticas. Por quê? Porque elas começam, então, a compartilhar dois núcleos dentro de uma mesma célula. Ele pega o núcleo da clarinha aqui, o núcleo da clarinha aqui, da vermelhinha lá, e coloca os dois núcleos, vermelhinho e branquinho, dentro das mesmas células. Tá? E isso é uma hifa, cadê minha setinha? Isso é uma hifa dicariótica, falou? Então, ó, isso é uma hifa monocariótica, isso é uma hifa dicariótica.
A dicariótica foi feita pela junção, pela união de duas monocarióticas. Aí essas hifas vão se reproduzir, formar os micélios, né? Que são aquele conjunto de hifas, e num determinado período do ano, ou da temperatura, ou capacidade de alimentação, ou falta dela, depende do fungo, né? Isso pode disparar naquele micélio debaixo da terra a vontade de produzir um basidiocarpo, produzir um cogumelo. E dessa maneira, reiniciar o ciclo novamente. Então, vocês verem que tem bastante particularidades, né? Eu tenho aqui a união dos dois citoplasmas, que a gente chamou de plasmogamia, e aqui a união dos dois núcleos, que a gente chamou de cariogamia. Falou, galera? Fechou? Beleza? Bom, galera, de fungo que a gente tinha para falar com vocês é só isso. Vocês vão ver que os exercícios de fungo são sempre muito tranquilos, muito fáceis, e eles ficam sempre perguntando sobre as mesmas coisas. A importância, um ou outro quesito de relação ecológica, um ou outro quesito de reprodução. Mas, basicamente, é só isso. É uma questão, uma parte da matéria bastante tranquila e interessante. Falou, galera? Gente, muito obrigado a vocês. Tá? E na próxima semana a gente vai dar continuidade, então, com a nossa matéria. Valeu, gente. Um beijo para vocês, muito grande, muita saudade, de verdade. E depois a gente volta. Tchau.